Olá, povo de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre todos nós. Aqui quem está falando é o professor Adriano, da Escola Bíblica Dominical aqui na Assembleia de Deus em Largo dos Santos. A gente trabalha com os adolescentes da faixa etária de 13 e 14 anos. Nós estamos trabalhando atualmente a revista Uma Família Cristã, a Família Cristã. E a lição de hoje que nós iremos tratar é como conviver com o diferente, tá certo? A gente vai abordar 3 pontos principais e a gente vai entender como a gente deve proceder com a questão do diferente, tá certo? Então, uma característica da criação divina é a diversidade, né? Porque Deus fez os seres humanos totalmente diferentes uns dos outros, então existe uma diversidade. Certo? Essa diversidade ela é facilmente perceptível na vida humana, porque a gente observa essa diversidade em quê? Nas habilidades que cada um tem, nas características físicas e mentais diversas dentro de uma mesma família. Ou seja, na sua família você tem, muitas das vezes, seu irmão, seu pai e sua mãe. E se você for observar, cada um tem uma característica diferente, tem um pensamento diferente. Então isso tudo foi criado por quem? Por Deus, porque a gente já falou nas lições anteriores que o homem é a criação de Deus. Então Deus criou o homem, depois a mulher, porque ele não queria que o homem vivesse só, e posteriormente vieram os filhos. E dentro desse conjunto que a gente chama de família, a gente sabe que tem toda uma diversidade de pensamentos, de ideias, de comportamentos e etc. Então a gente agora vai entrar no primeiro ponto. Tá certo? Que é o que? Sou diferente, e daí? Isso é uma pergunta, né? Que muitas das vezes você se depara com algumas pessoas, elas dizem, rapaz, eu sou desse jeito, e aí? O que é que eu vou fazer? O que é que você tem a ver com isso? Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar, vamos dizer assim, nós precisamos ter calma e procurar entender as pessoas. Por quê? Porque nós sabemos que os seres humanos são diferentes, pensamentos diferentes. Muitas das vezes você vai contextualizar um assunto com alguém e há divergência de ideias, então a gente precisa ter o discernimento para quê? E maturidade para saber a hora que você tem que falar e a hora que você precisa se calar também, porque o outro ele é diferente de você, ele tem uma opinião diferente da sua, mas isso não quer dizer que você não possa conviver com ele, tá certo? Por quê? Porque ser diferente é normal. Haja visto, nós acabamos de falar que Deus criou o ser humano diverso, ou seja, existe uma diversidade de pensamentos, de ideias, de tudo isso. Então, se Deus criou os seres humanos diferentes uns dos outros, então a diversidade ela é uma coisa que é normal. Não é uma coisa não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa de outro mundo. Precisamos apenas saber como lidar com as pessoas, tá certo? Sempre respeitando suas ideias e muitas das vezes tendo cuidado com o que elas falam para você não se contaminar, porque às vezes o que ela diz é uma coisa que diverge totalmente do que está escrito na palavra de Deus. Então a gente precisa ter cuidado com relação a isso. Precisamos respeitar as pessoas, mas precisamos ter bastante cuidado também com o que nós absorvemos durante um diálogo, podemos se dizer assim. Nós devemos aprender a nos relacionar com todos os tipos de pessoas, tá certo? Sem deixar, que a gente acabou de falar, se influenciar por aquilo que não é bom. Porque muitas das vezes você conversa com uma pessoa que tem, vamos dizer assim, um nível intelectual mais elevado que o seu, e às vezes você admira tanto aquela pessoa, só que muitas das vezes ela não é um servo de Deus. Então, ela conversa determinadas coisas com você, e se você não tiver cuidado e você for influenciado, com o tempo você vai passar a questionar o que está escrito na Bíblia, porque provavelmente ela vai dizer que essa Bíblia aí não quer dizer tudo, nem tudo que está ali é verdade e tal. E por você respeitar e admirar aquela pessoa, então você pode passar até a duvidar do seu credo de fé, que no caso a gente fala a salvação em Jesus Cristo, tá certo? Então precisa ter bastante cuidado para você não se deixar influenciar com o que não é bom. Procure extrair o que é bom e aplicar na sua vida, porque se você se deixar levar por essas coisas, aí você vai colher as consequências futuras, né? Porque a gente sabe que quando a gente é servo de Deus, nós temos um padrão de vida, e quando a gente abandona ou por alguma coisa se desvia, perde um pouco a direção do caminho, as coisas ficam muito mais difíceis. A Bíblia ela não garante que nós teremos
tranquilidade a vida toda. Aqui na terra, não. Ela garante isso, vamos dizer assim, quando a gente for morar no céu. Mas enquanto estiver aqui, nós teremos tribulações sim, nós somos seres humanos, nós passaremos por diversas dificuldades, mas a gente precisa estar sempre firmado na palavra de Deus e pedir a ajuda do Espírito Santo para que a gente venha suportar todas as adversidades, porque como seres humanos nós estamos sujeitos às leis dos homens, nós estamos sujeitos aos apontamentos e vários outros tipos de coisas. Então, o crente em Jesus, como eu costumo dizer, ele não está isento de todas essas mazelas que tem na sociedade, tá certo? Então, a gente precisa ter essa consciência de que nós iremos passar por todas as dificuldades, mas a gente tem a certeza de que se a gente estiver firmado em Jesus, com certeza será bem mais fácil e bem mais gratificante você vencer essas adversidades, amém? Então a gente agora vai entrar no segundo ponto, tá certo? Que é a diferença como presente, né? Perdão, a diversidade como presente, tá certo? Mas que presente é esse, né? O ser humano ele pode ser considerado um ser diverso e múltiplo criado para a glória de Deus. Por quê? Porque Deus criou os seres humanos diferentes, mas Deus criou o homem para a sua glória. Porém, nós sabemos que na trajetória da criação, quando Deus criou Adão e Eva, Ele queria que Adão e Eva vivessem ali no jardim do Éden para sempre. Mas Ele deu a questão do livre-arbítrio, que Adão poderia escolher se faria ou não determinadas coisas. E muitos de vocês já são conhecedores da história, de como o pecado entrou no mundo, tá certo? Então, a gente tem que ter essa, vamos dizer assim, essa consciência da escolha que nós temos, né? E entender que essa diversidade, esse diferente, porque a diversidade a gente pode atrelar a questão de diferente, né? A gente está falando no caso de seres humanos, de pessoas que são diferentes, essa grande diversidade que há no mundo, a gente tem que entender que isso é um presente de Deus. Por quê? Porque quando você convive com outro que é diferente, você adquire experiências. Se você ficar isolado sozinho, você praticamente não vai adquirir tanto conhecimento e nem experiência de vida, porque a gente precisa do ser humano. Nós até relatamos isso em aulas anteriores, sobre a importância do outro, tá certo? Então, você precisa da outra pessoa sim, porque ela é diferente de você, ela vai trazer outros conceitos, que isso vai lhe ajudar, tanto na questão, vamos dizer assim, intelectual, como muitas vezes até espiritual, no caso, quando você vai tomar um conselho com alguém que você entende que é uma pessoa pautada, que tem uma conduta ilibada ali dentro da palavra, e que você tem como um espelho, né, de um servo de Deus. Então, a gente precisa entender que isso é um presente que Deus nos deu, essa diversidade, esse diferente é um presente que Deus nos deu para que a gente possa aprender cada dia mais e mais. Um dos fatores que, vamos dizer assim, que contribui para o declínio desse presente é o pecado, tá certo? A gente sabe que o pecado, ele destrói toda a beleza, tá certo, da diversidade criada por Deus, né? Então a gente precisa ter cuidado. Mas, professor Adriano, que pecado é esse? São vários, eu não tenho aqui como elencar, certo? O pecado A, o B ou C. Cada um tem que se examinar, cada um tem que ter consciência do que faz, tem que observar. Vocês jovens, vocês adolescentes principalmente, que vocês estão numa fase muito difícil da questão do desenvolvimento, do descobrimento de vocês, da sua identidade. Então vocês precisam ter bastante cautela, tá certo? E os pais também tá sempre ali olhando para os seus filhos, conversando, notando se tem algo diferente com ele, por que ele mudou o comportamento, tudo isso, porque se você não observar como anda o seu filho, provavelmente ele deve estar sofrendo de más influências ou outras coisas, e vai começar a ser uma criança rebelde dentro de casa e vai gerar toda aquela problemática. Então vai ficar muito mais difícil de você contornar essa situação. Então a gente precisa ter consciência disso, tá certo? E como a gente acabou de citar, que essa questão do pecado, ela destrói essa maravilha que foi a diversidade que Deus criou os seres humanos para que nós possamos nos relacionar uns com os outros, tá certo? Em perfeita harmonia. E esse pecado, ele não reflete em quê?
na vontade plena de Deus. E a vontade plena de Deus era que o homem vivesse sem pecado. Porém, como seres humanos, nós somos falhos, mas isso não quer dizer que nós não podemos nos arrepender. Mas também a gente não pode viver constantemente no pecado, porque isso entristece a Deus, entristece o Espírito Santo, e isso não é bom para a nossa vida espiritual, tá certo? E agora a gente vai passar para o terceiro ponto da nossa lição, que é: todos são diferentes. E agora? Isso é uma pergunta, né? Todo mundo é diferente, sabe? E agora? O que é que a gente vai fazer se todos são diferentes? Aí é onde entra a questão da maturidade. Ah, mas eu só tenho 12 anos e não tenho maturidade. Tem, porque você já passou por experiências, você é um adolescente, que você está em fase de construção, mas você já vivenciou várias coisas. Então você precisa ter a maturidade e de quê? De que as pessoas são diferentes, em algum momento vai haver divergência entre você e o outro, mas você precisa saber respeitar o ponto de vista de cada um. Mas tem uma coisa que é bastante importante, que a gente não pode esquecer, que é o quê? A presença do Espírito Santo em nossa vida. É Ele que ajuda, tá certo? A gente a melhorar o nosso relacionamento com as pessoas, né? Por que o Espírito Santo ajuda? Não só com as pessoas, mas com os pais, com os nossos irmãos e amigos. Por quê? Porque o Espírito Santo foi o consolador que Deus deixou para nós aqui. Para quê? Para que nós consigamos suportar as adversidades. Quando a gente está em momento difícil, a gente pede ali ajuda a Deus, e o Espírito Santo está ali para consolar a gente, para nos ajudar, para nos aconselhar, dizer: meu filho, não vá por aqui que é melhor. Mas ele só faz isso se você permitir, porque a palavra de Deus diz que o Evangelho não é por força, tá certo? Então você precisa aceitar. Muitas das vezes a gente confessa o nome de Cristo, mas porém a gente não deixa que o Evangelho realmente ele flua na nossa vida, a gente não deixa que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida. E esse Consolador, certo? É Ele que vai nos ajudar para que a gente tenha essa convivência. Ele vai nos ajudar. Mas aí tem um outro ponto, né? Que para você se relacionar bem com os outros, depende de você. Porque se você não quiser, não vai ter como. Muitas das vezes você não gosta daquela pessoa, porque ela não sei o quê, porque é isso, é aquilo, e não vai, ela vai totalmente de encontro ao que você fala. Então, assim, para você ter um bom relacionamento, precisa muito também de você, que você se predisponha a entender o outro, tá certo? Que você procure não estar com contendas, intrigas, tá certo? Escute. Muitas das vezes não é bom você falar, mas sim você só ouvir, porque às vezes a pessoa ela está estressada ou ela está com a cabeça muito cheia de alguma coisa e ela quer só desabafar, e muitas das vezes a gente não entende isso. Então a gente precisa parar, sentar e pedir: Senhor, me ajuda aqui, me dá sabedoria para dentro dessa situação, para que a gente consiga viver, vamos dizer assim, entre paz e harmonia. E tem um grande detalhe, tá certo? É essa questão, vamos botar assim, a questão do amor que você tem que ter, tá certo? Mas esse amor, meus queridos, ele não pode ser só entre a sua família, só o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, os seus amigos, aquelas pessoas que estão próximas a você. A Bíblia, ela diz o quê? Ela diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Está lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 44, tá certo? Então, se a Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos, então a gente precisa despertar esse amor e entender as diferenças do outro, tá certo? Porque como servos de Deus, nós temos que seguir o que está escrito aqui na palavra de Deus. Porque se a gente não seguir o que está escrito na palavra de Deus, nós estamos totalmente fora do contexto. Então você está vivendo um falso evangelho, porque o evangelho ele é amor. Jesus Cristo se sacrificou por nós na cruz do Calvário para que nós tivéssemos acesso à salvação em Cristo, tá certo? Então ele deixou vários exemplos de amor. Quem já teve a oportunidade de ler o Novo Testamento, tem vários relatos lá, passagens que Jesus vai lá e demonstra o amor que ele tinha pelo outro. Porque o amor pela humanidade, ele se concretizou no sacrifício vicário, que foi o sacrifício da cruz. Mas Jesus viveu como um homem
Então ele teve momentos de aflição, ele foi confrontado, ele foi açoitado, ele sofreu todas as mazelas que há na sociedade da época, né? Então a gente sabe como foi a história, sabe como foi o sofrimento de tudo que Jesus enfrentou, tá certo? Mas ele fez tudo isso por amor e ele deixou isso como exemplo para a gente, que nós devemos sim amar os nossos inimigos. Mas, professor Adriano, é muito difícil porque aquela pessoa não gosta de mim, ele fala mal de mim, ele vamos dizer assim, ele procura brigar comigo, ele gera contenda, mas mesmo assim nós precisamos entender que é uma ordenança de Deus que nós devemos amar os nossos inimigos. Então, a gente tem que procurar seguir a Bíblia, muitas das vezes sem fazer nenhum tipo de questionamento e sem entender o porquê disso, porque Jesus sabe de todas as coisas. E quando você estiver numa situação muito difícil, você ore, busque a Deus e peça a ajuda do Espírito Santo, que foi o Consolador que Ele deixou para a gente, tá certo? E agora a gente vai entrar na nossa conclusão, tá certo? Da nossa lição, que é como conviver com o diferente, aquela pessoa que é totalmente diferente de você e a diversidade que existe entre as pessoas, certo? A gente sabe que nos momentos de conflitos e adversidades são comuns e não são poucos, né? A gente passa muita dificuldade, tem muito conflito, são muitas adversidades e isso não é pouco, é muito, certo? Mas cabe o quê? Cabe a você buscar em Deus a sabedoria para fazer do seu lar um lugar de paz, tá certo? Então você tem que pedir a Deus essa sabedoria para transformar o seu lar em um lugar de paz e não em um lugar onde há contenda, onde há briga, onde você não se sente bem de estar ali. E onde todos venham o quê? Desfrutar de um relacionamento de harmonia e respeito, gente. Porque nós precisamos ter um lar harmônico e precisamos respeitar uns aos outros. Você, meu querido adolescente, que está nessa fase aí que eu gosto sempre de falar isso, que é uma fase muito difícil, tá certo? Você precisa respeitar o seu pai, sua mãe, seus irmãos e o outro, tá certo? Tenha cuidado com o que você assiste, tenha cuidado com o que você está aí, vamos dizer assim, antenado nas redes sociais, porque tem muitas coisas boas, mas também tem muitas coisas ruins que podem influenciar você a ter um comportamento totalmente diferente de quem você era, que muitas das vezes você era um jovem que estudava, gostava de estudar, que sempre obedecia o pai e a mãe, e por conta de você se deixar influenciar, vamos dizer assim, por outras opiniões dessa questão da informação que é veiculada aí nas redes sociais, você passou a se tornar um jovem desobediente, um jovem rebelde, e Deus não se agrada disso, tá certo? E mais uma vez, papai, mamãe, você precisa sim estar atento ao comportamento do seu filho, tá certo? Veja o que é que ele está assistindo na internet, o que ele joga, tá certo? Com quem ele fala, tenha acesso ao telefone dele, caso ele tenha, certo? Acesse suas redes sociais, veja com quem ele está conversando, tá certo? Procure saber quem são seus amigos na escola, quem são seus amigos ali próximo da sua residência, porque o mundo está aí para querer tragar nossos filhos, tá certo? E colocar nossos filhos para um lugar que a gente sabe que não é bom e a gente vai ter, vamos dizer assim, dores de cabeças futuras, né? Então a gente precisa evitar tudo isso, tá certo? Então a gente vai concluir a nossa lição de hoje, tá certo? Fazendo aqui uma pequena oração, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos mais uma vez aqui, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Então a gente agora vai orar. Soberano, eterno Deus e Pai Celestial, neste momento, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade, meu Deus, de estarmos aqui aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Senhor, nos ajuda a cada dia a respeitar, Senhor, o diferente, aquela pessoa que é diferente da gente, a diversidade dos seres humanos que Tu criou e deixou aí no mundo, Senhor. Que nós venhamos, meu Pai, ter sabedoria dada por Ti, meu Deus, para aprender a conviver com essas pessoas. Que nosso lar seja um lar de paz, um lar de harmonia, Senhor, que nós possamos cada dia mais e mais estar pautados dentro da Tua palavra. Então, Senhor, ajuda-nos poderosamente a vencer essas dificuldades dos dias vindouros, meu Pai, que nós estamos enfrentando aí, pois sem Ti, Senhor, nós nada podemos, mas contigo, Senhor, nós temos a certeza da vitória. Então, Senhor, fica conosco,
nos ajuda, nos abençoa, pois tudo eu te peço, já te oro, já te agradeço, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre, eternamente. Amém e graças a Deus. Obrigado, pessoal. Estamos aqui mais uma vez nos despedindo, tá certo? Até a próxima. Espero que vocês gostem da aula. Compartilhe, deixe seu like lá no nosso canal, lá da Assembleia de Deus. E que Deus em Cristo possa nos ajudar a cada dia mais e mais. Amém? Deixa o ventre da minha mãe, tu me sondas. Hoje pelo meu caminho me conheces bem. O meu maior prazer é caminhar em direção ao céu. Eu e minha família dependemos de ti, Jesus. Cada um de nós tem seus defeitos. Às vezes é difícil conviver, Mas o teu amor tem ensinado a cada um de nós.